Fala aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Thiago Almeida, trabalho com aulas particulares e hoje eu venho trazer uma aula sobre propagação de trinca. Então, essa matéria tem a ver com fadiga. Não sei qual é a matéria que vocês estão vendo, tem a ver com fadiga. E esse material todo que eu estou usando nessa aula, eu estou tirando do site do professor Marco Antônio Mediolar, da PUC-Rio. Então, todo o material que eu estiver usando aqui, você consegue encontrar nesse zip aqui da matéria de comportamento mecânico dos materiais. Eu vou deixar o link na descrição. Bom, vamos lá. Uma placa grande com uma trinca lateral de tamanho inicial 15 milímetros, aí ele dá uma fórmula do DADN, né? Da taxa de propagação da trinca. E ele fala que ele dá as unidades, né? Que a propagação que a taxa de DADN está em metros por ciclo e que a gama de intensidade de tensões tem a unidade de megapascal por raiz de metro. Ele também dá qual é o limiar da propagação da trinca e ele fala qual é a tenacidade da fratura. Aí ele pergunta se a placa é submetida a uma carga nominal que vai alternando de 0 a 100 megapascal, em quantos ciclos são necessários até que ela frature? Bom, antes de começar a questão, vamos fazer uma pequena revisão de DADN, né? Aqui, nesse slide, você pode ver que ele ordena aqui, o slide 682, né, do material do Mediolar, ele ordena em 3 fases o estudo sobre trincas, né? A gente pode dizer que a gente tem a fase 1, em que você está estudando o surgimento da trinca, então você tem uma peça virgem e você vai estudar quando nasce uma trinca dela, usando o método SN ou o método εN, né? Depois que a trinca surgiu, você entra na fase da propagação de trinca, em que você usa o método DADN. E por último, quando a trinca está próxima da fratura, você usa a mecânica da fratura. Então, nessa questão, a gente está nessa área. A gente está na fase 2. O que a gente precisa saber com relação a isso? Bom, a gente tem um limiar de propagação da trinca. Então, para fins práticos, a gente pode dizer que antes da fase 2, a gente tem que o nosso ΔK é menor do que o ΔKTH, que é o limiar de propagação, e por causa disso, o DADN, né, que é a taxa de propagação da trinca, vai ser igual a 0. Ou seja, na fase 1, a trinca não propaga. Em compensação, quando você está na fase 3, você chega no K crítico, que é a tenacidade e a fratura. Então, o seu material não aguenta mais e ele acaba fraturando. Então, quando você chega nesse caso aqui, a sua trinca para de propagar estável e ela se propaga instavelmente, atingindo velocidade de até 4 vezes a velocidade do som. Então, o que acontece? A peça quebra, quando ela está sob tensão, né, cíclica, a peça quebra e ela quebra mais rápido do que o som chega no seu ouvido. Aqui tem um vídeo bem interessante, que eu acho legal para ver isso. Eu vou mostrar só um pedaço. É daqueles caras que fazem vídeo com aquelas câmeras que conseguem fazer ultra lento, né? E aí eles mostram quão rápido se propaga uma trinca num vidro. Então você pode ver que o cara está posicionando, eles pintaram um vidro com várias cores diferentes para poder visualizar melhor a trinca. Ele vai pegar um alicate aqui e vai quebrar o vidro. Aí ele faz uma careta. E agora eles vão mostrar aqui. Aí o interessante é que como eles têm todas as informações sobre a trinca, né? Você vê que a trinca vai propagando aqui. Isso está em câmera lenta, certo? E aí, como eles pintaram de várias cores diferentes, eles podem usar a métrica para poder calcular qual é a distância. Então, com isso, eles conseguem calcular a velocidade. Aí é o que eles vão mostrar agora. Novamente, né? Esse vídeo vai estar lá na descrição. Vocês conseguem achar esse vídeo... Todo o material que eu mostrar aqui, eu vou botar na descrição aqui do YouTube, para vocês poderem consultar depois. Então, ó. Aí eles mostram agora as unidades, quase 1.500 metros por segundo, milhas por hora, quilômetros por hora e Mach 4.2. Ou seja, ele está 4.2 vezes a velocidade do som. Beleza. Vamos voltar para a questão. Então, basicamente, para fins práticos, a gente tem que se o nosso ΔK ele é menor do que o limite de...
limite de propagação, a gente não tem propagação de trinca. O nosso DADN, né, que é a taxa de propagação, é zero. Ou seja, a derivada é zero, então você não tem velocidade. Basicamente, né, fazendo essa analogia. E se o seu K chega até o KC, quebrou. Então, a fase 2 está entre o KTH e o KC. O delta KTH e o KC. Tá. E lembrando isso, vamos voltar para a questão. Então, primeira coisa. A gente sabe que a fórmula do K, né, que é o fator de intensidade de concentrações, o fator de intensidade de tensões, quer dizer, ela é igual a sigma vezes raiz de πA vezes um fator de forma que tem a ver com o tamanho da trinca e a espessura da chapa que você está fazendo, onde a trinca existe, certo? Ele falou que a gente está trabalhando com uma placa grande. Aí, lembrando novamente. Aqui no slide você vê vários casos diferentes. Aí você tem a placa infinita, você tem a placa grande, você tem vários diferentes. Você começa a ver aqui que, por exemplo, nesse caso aqui, o nosso fator, né, o F de AW, ele é 1,1215. E aqui você começa a ter um número maluco, onde você tem secante de π, AW, certo? Então você tem várias fórmulas diferentes, várias maneiras diferentes de calcular. Como ele falou que é uma placa muito grande, eu vou usar esse daqui e vou arredondar para 1,12. Então, para a nossa questão, a gente vai ter aqui que o nosso... A gente vai ter que o nosso K é igual a sigma vezes raiz de πA vezes 1,12. E, obviamente, se a gente está fazendo isso para o fator de intensidade de tensões, a gente pode fazer também para a gama desse fator. E aí, simplesmente, vamos substituir o sigma pela gama de tensões também. E aí, continua do mesmo jeito. Vezes 1,12. Então tá, agora vamos voltar para a questão. Se a placa é submetida a uma carga nominal alternada que varia de 0 a 100, quantos ciclos são necessários para que ela frature? Bom, a gente sabe agora nessa questão que meu delta sigma é 100, certo? Porque ele vai de 0 a 100, então meu delta sigma é 100. Com isso, a gente tem que responder a primeira pergunta, que é: ΔK é maior do que ΔKTH? A gente tem que responder essa pergunta. Então, vamos lá. A questão nos dá que ΔKTH é 10 megapascal raiz de metro. Então, a gente sabe que ΔKTH é igual a 10 megapascal raiz de metro. E agora eu vou usar essa fórmula aqui para poder calcular o meu ΔK. Então, a gente tem ΔK vai ser igual a 100 vezes raiz de π vezes a trinca. Qual que é a trinca que eu tenho? A trinca inicial é de 15 milímetros. Então, toma cuidado com as unidades, porque a unidade é megapascal raiz de metro. Então, eu não posso botar milímetro aqui, eu tenho que botar metro. Então, π, 0,015, isso tudo vezes 1,12. Então, a gente descobre que ΔK é igual a 24,3 megapascal raiz de metro. E isso é maior do que ΔKTH. Então, a trinca propaga. Se tivesse dado menor, a trinca não propagava. Então, quantos ciclos são necessários? Infinitos ciclos. Você ainda está na fase 1, você não está na propagação. Então, não tem. Você tem que usar outro método para poder saber quantos ciclos falta até a trinca surgir, né? Mas, nesse caso, meu ΔK é maior do que ΔKTH, né? A minha intensidade de tensões, minha gama de intensidade de tensões é maior do que o limiar de propagação. Então, sim, temos uma trinca propagando. Agora, a segunda pergunta que a gente tem que responder. Qual é o tamanho crítico? Tamanho crítico da trinca, que é o nosso acrítico. Para a gente responder isso, a gente vai usar
até na cidade a fratura, que é o Kc igual a 50 megapascal raiz de metro. Então, novamente, a gente vai pegar essa fórmula e vai botar aqui. Então, dessa vez, a gente vai ter que o nosso Kc é igual a sigma vezes raiz de π AC vezes 1,12. Nosso Kc é 50, nosso sigma é 100, π, o A crítico, vezes 1,12. Aí, se você resolve essa equação, você descobre que o A crítico é igual a 0,0634 metros. Então, beleza. Então, qual é o problema que a gente tem? A nossa trinca, ela começa em 15 milímetros, aí ela vai estavelmente até 63,4 milímetros, e no que passou daqui ela fica instável, aí ela vai na velocidade do som e a peça quebra. Então, a nossa propagação de trinca, vai ser de 15 até 63,4. E agora a gente vai calcular o número de ciclos usando a equação de Pérez. dAdn, que nesse caso é dado na questão, né? Ele deu essa equação. Então, essa é a equação que a gente vai fazer. A gente relaciona nossa gama de intensidade de tensões com a vida usando essa equação. Então, vamos lá. A gente tem que dA. Agora vai entrar um pouquinho de cálculo aqui. Não sei se vocês lembram de cálculo 1, de derivada, integral. Vai entrar um pouquinho de cálculo aqui. A gente tem que dAdn é igual a 1,5 vezes 10 a menos 10 vezes ΔK ao cubo. O ΔK, nesse caso, como a placa grande, a gente tem que vai ser ΔP vezes raiz de πA vezes 1,12, isso tudo ao cubo. Agora eu vou começar a substituir os valores. Na nossa questão, a gente sabe que meu delta sigma é 100. Então, eu vou separar tudo e deixar isolado só o meu raiz de A, que é a variável. O resto tudo é dado, é número. Então, esse daqui que é a minha variável. Então, vai ficar assim, 1,5 vezes 10 a menos 10 vezes 100 vezes raiz de π vezes 1,12, isso tudo ao cubo, vezes A elevado a 3 meios, que é a raiz quadrada, então 1 meio, vezes o cubo, 3 meios. E isso tudo aqui é um grande número. Então, no final das contas, eu tenho que, você calculando esse número, né, você fica com dA dN é igual a 1,1735 vezes 10 a menos 3 vezes A elevado a 3 meios. Agora, para prosseguir com a conta, eu tenho que botar tudo que tem A para um lado e tudo que tem N para o outro. Então, eu vou ficar com dA vezes 1 sobre 1,17635. 1,1735 vezes 10 a menos 3 vezes A elevado a 3 meios. E aí eu joguei o ΔN para o outro lado, ficou ΔN. Então, no final das contas, a equação que a gente fica é 852,2 vezes A elevado a 3 meios dA. E escrevi do lado errado, calma aí. Eu vou botar o N do outro lado que fica mais fácil. Pronto. Show. Então, a nossa fórmula vai ficar dN é igual a isso, dA. 852,2A elevado a 3 meios dA. Aí o que eu faço? Tá com uma integral de um lado, tá com uma integral do outro, e aí com isso eu consigo achar meu N. Então, vamos aos limites. Qual é o limite do N? Bom, a gente está contando ciclos, né? Então, você vai começar no ciclo 0 até
o ciclo crítico, né? Que é o ciclo onde que a peça quebra. E a nossa trinca, como a gente viu aqui na questão anterior, a nossa trinca vai de 15 até 63,4. Lembrando mais uma vez, a gente tem que botar em metros a unidade. Então, a nossa trinca vai de A0, que é igual a 0,015 metros, até o A crítico, que é igual a 0,0634. Aí agora é resolver a integral, né? Então, a gente vai ter aqui meu NC vai ser igual a 8,852,2 vezes a integral de 0,015, 0,0634 a elevado a 3 meios, dA. Aí a gente lembra, né, de cálculo que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante c. Então, a integral indefinida. No nosso caso, a massa é definida. Então, a gente fica com NC vai ser igual a 852,2 vezes A elevado a 3 meios. Desculpa, eu errei uma conta aqui. O 3 meios estava aqui embaixo. Então, quando eu joguei para cima, ele fica menos 3 meios. Aqui fica menos 3 meios também. Desculpa aí a confusão. Então, vai ficar menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Isso indo de 0,015 até 0,0634. Isso daqui tudo é a mesma coisa que, se você parar para fazer a conta, você vai ver que é menos 2 sobre raiz de A. Tá? Então, isso aqui tudo vai ser igual a 852,2 vezes. Aí a gente pega final menos inicial, né? Então, é menos 2 sobre raiz de 0,0634. Aí, menos com menos dá mais, então mais 2 sobre raiz de 0,015. E aí, se você resolve, quando você resolve essa equação toda, você descobre que o seu NC é igual a 7.147 ciclos. Então, ele aguenta esse número de ciclos antes da fratura. Beleza? Bom, vamos para a letra B agora. Só um momento. Tá, voltando. Qual será o tamanho final da trinca se fossem aplicados 5.000 ciclos de carregamento entre 0 e 100? Bom, a gente viu na última questão que a gente aguenta 7.147 ciclos. Então, nesse caso, a gente quer saber qual o tamanho da trinca que ela vai ficar quando a gente chegar em 5.000 ciclos. Então, a gente monta essa questão diferente. A gente tinha, da última questão, a gente tinha aqui nosso NC era igual a 8,52,2 indo de A0 até AC. Essa era a equação que a gente tinha, certo? Só que agora eu não vou até o N crítico. Agora eu vou até um NF, que é 5.000. Então, NF, que é igual a 5.000, vai ser igual a 8,852,2, a integral de A0
que é igual a 0,015, indo até um AF. E essa é a nossa incógnita agora, é o que a gente quer achar. Então, resolvendo isso, novamente a gente vai parar naquela equação, né? A gente vai ter que 5.000 vai ser igual a 852,2 menos 2 sobre raiz de AF mais 2 sobre 0,015, a raiz de 0,015. Aí você resolve essa equação, você vai achar o AF, que no caso é AF é igual a 0,0365 metros. Então você tem que a sua trinca, ela vai chegar até 36,5 milímetros. Isso é uma dada interessante, porque a gente viu que a trinca começou em 15 milímetros, aí depois de 5.000 ciclos, ela foi para 36,5, e depois a gente sabe que no total era 7.147, então mais ou menos 2.100 ciclos depois, ela já está em 63,5. Então você vê que não é uma aceleração, não é uma velocidade constante, né? Você vê que o DADN vai aumentando também. Então é uma parada acelerada. Quanto maior o tamanho da trinca, mais ela tende a propagar. Isso é um dado interessante. É interessante observar esse fenômeno, né? Bom, agora a gente fecha a questão. Última questão. Se a placa é submetida a uma história de tensões zero, ou seja, você bota uma história de tensões em que você vai de tensão 0 até 90, depois volta para 10, vai para 100 e volta para 0, ele quer saber o crescimento da trinca causado por essa história. Aí ele falou para usar o rainflow sequencial e o método CCC. Eu não vou entrar muito em detalhes de como é que é o método CCC, o rainflow sequencial. Eu vou simplesmente fazer e vocês vão entender legal, porque essa história de tensões é simples. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso está nos slides começa no slide, calma aí. Começa no slide da página, do slide número 724. Então, para mais detalhes sobre CCC e rainflow sequencial, vocês vão para a página 724 dos slides da aula. Bom, vamos para a questão. Tá. A primeira coisa que a gente faz sempre que vai querer fazer o rainflow, você tem que fazer o gráfico. Então, tá, a gente vai de 0 até 90, depois a gente vai até 10, vai para 100 e volta para 0. Então, aqui é 90, aqui é 100 e aqui é 10. E esse daqui é o ponto, esse aqui é o ponto 0, 1, 2, 3, 4. Então, primeira coisa, vamos montar a tabelinha do rainflow e analisar as questões. Qual é o primeiro caminho que eu faço? A gente vai começar num vale e a gente vai ficar subindo os picos até a gente esbarrar em um vale menor do que esse ou terminar o histórico de tensões. Então, a gente vai subindo aqui, a chuva, né? O rainflow, a chuva vai caindo na telha e ela continua aqui. Chegamos nesse ponto. Esse ponto não é um vale menor. Eu só pararia se eu chegasse no vale menor. Então, eu vou continuar. Aí eu continuo reto. Esse vale é maior do que esse, então eu não paro. Aí eu vou continuando reto. Cheguei aqui, também não paro. E aí, acabou o histórico de tensões. Então, eu paro aqui. Então, o primeiro trajeto que eu fiz foi indo de 0. Calma aí. Eu fui até 4, eu fui de 0 até 4, porém, a minha história de tensões é do 0 até o 3. Então, eu escrevo aqui 0 até 3. E eu sei que a minha tensão inicial era 0. E o meu sigma final vai ser 100. Beleza?
Então, agora a gente começa no 1. Nosso segundo histórico vai começar no 1, obrigatoriamente. Então, a gente está começando num pico aqui. Agora, a gente vai fazer por baixo. Se a gente está começando num pico, a gente para quando tem um pico maior ou quando acaba o histórico de tensões. Então, eu vou chegar aqui, aí eu vou continuar, a chuva vai caindo aqui, só que dessa vez eu paro aqui no 3. Por quê? Porque esse vale aqui, esse pico, desculpa, é maior do que esse. Então, nas tensões, a gente foi do 1 até o 2. Então, a gente bota aqui 1, 2. Qual era o inicial? 90. E qual era o final? 10. Agora, vamos continuar do 2. A gente começou aqui no 2 e a gente vai subindo. Aí, aqui, a gente barra no histórico anterior. Esqueci de falar, né? Você para quando tem um pico maior ou um vale menor ou quando você esbarra no histórico anterior. Por isso que é importante a gente fazer essa distinção. A nossa atenção foi até a 3, porque a gente está vendo aqui, foi até o 100, só que a gente parou no 4. É importante você fazer essas distinções para caso um histórico esbarre no anterior, entendeu? Então aqui a gente foi do 2 até o oposto do 1, que está na mesma altura do 1, só que está do outro lado do vale. Então a gente coloca o 1 para a gente saber que a tensão é 1, só que não é exatamente no ponto 1, que seria só se eu voltasse. Como eu fui para frente, eu coloco o oposto de 1, para ficar mais fácil de saber o que você está fazendo. Qual é a tensão que começa? A gente começou no 2, então a tensão é 10. E qual é a tensão que a gente para? A gente parou no oposto do 1, então a tensão é igual ao do 1, 90. Está na mesma altura. E aí, por fim, fazemos o do 3. A gente começa por baixo e vai seguindo até o 4. Chegou no 4, acabou a tensão, a gente para. Então vai ser 3, 4. Ele começa no 100 e termina no 0. Aí, olhando para essa tabela, a gente vê que a gente consegue fechar 2 ciclos. Cada histórico desse equivale a meio ciclo, né? E a gente consegue perceber aqui que a gente tem uma história 0, 100, 100, 0. Então, a gente fechou um ciclo aqui em que o meu delta sigma é igual a 100, que vai 0, 100, 0. E a gente fechou um outro ciclo aqui, 1, 2, 1. Que a gente faz o quê? A gente vai de 10 até 90 e depois volta para 10. Então, aqui meu delta sigma vai ser igual a 80. Ou seja, esse histórico complicado de tensões, ele é equivalente a esse histórico mais simples aqui. Ele é equivalente a fazer um ciclo de 80 e depois um ciclo com delta sigma igual a 100. E esse daqui, esse tipo de histórico é mais fácil da gente trabalhar. E é com ele que a gente vai trabalhar agora, porque é equivalente a esse. Aí vem a parte do CCC. A gente acabou de fazer o rainflow sequencial e agora a gente vai fazer o CCC, que significa ciclo a ciclo. Ou seja, a cada ciclo que eu fizer, eu vou computar um incremento na minha trinca. Então, vamos lá. O primeiro ciclo é o de 80. Então, delta sigma igual a 80. Vamos ver qual é o incremento que ele vai fazer na trinca. Bom, para o delta sigma igual a 80, a gente tem que o delta K vai ser igual a 80 vezes raiz de π A, desculpa, o A não, o A0, que é 0,015, que é onde a gente está começando, vezes 1,12. De novo, peguei a fórmula padrão do delta K que a gente tem para a nossa questão e botei o delta sigma igual a 80 nesse caso. Então, meu delta K vai ser igual a 19,45 megapascal raiz de metro. Agora, qual é a fórmula do meu DADN? Bom, a gente tem aqui o DADN, só que eu vou fazer uma pequena adaptação. A gente vai transformar isso daqui nas derivadas incrementais. Por quê? Porque dessa vez a gente está trabalhando com incremento de ΔN igual a 1. Eu quero saber, quando meu incremento de ΔN é um ciclo, qual vai ser meu incremento no crescimento da trinca? Então tá. Mas para fins práticos a fórmula é a mesma. E aí a gente tem, pelo enunciado da questão, a gente usa essa fórmula aqui.
Então, pelo enunciado da questão, a gente tem que isso daqui vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 10 vezes o ΔK, que é 19,45, ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 6. E aí a gente vê aqui. Então, meu ΔA, ΔN, sendo que meu incremento de ΔN é 1. Então, é a mesma coisa que o próprio ΔA vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 6 metros. Então, esse é o incremento que o ciclo de 80 faz. Agora, vamos para o ciclo de 100. Novamente, meu incremento é de um ciclo, porque eu peguei uma metade do ciclo e somei com a outra metade do ciclo. Então, meu incremento é de 1 inteiro. Então, meu ΔA vai ser igual a 1,5 vezes 10 a menos 10 vezes... Opa, pulei uma etapa. Calma aí. Desculpa. A gente tem que primeiro calcular o ΔK. Então, ΔK vai ser igual a 100 vezes raiz de π vezes 0,015 vezes 1,12. Aí o que acontece aqui? A gente já fez um incremento de 80, certo? Então, esse valor de 10 a menos 6, a gente deveria somar aqui. Só que isso daqui é 3 ordens de grandeza abaixo. Então, no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma você botar 0,015 ou 0,0150011. Entendeu? A diferença aqui é tão pequena que se você botar aqui vai ser relevante. Por isso que eu estou botando direto 0,015. Mas esse incremento já aconteceu. Beleza? Então, vou ter aqui o 0,015. E aí eu descubro que meu ΔK é igual a 24,31 megapascal raiz de metro. E aí, meu ΔA vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 24,31 ao cubo. E aí, com isso, meu incremento do 100 vai ser igual a 2,155 vezes 10 a menos 6 metros. Ou seja, o incremento total causado por esse daqui, que é equivalente a esse daqui, vai ser igual a 2,1 mais 1,1. Então, eu vou fazer 3,6 micrômetros, porque 10 é menos 6 metros. E aí a gente terminou a questão. Beleza? Antes de acabar o vídeo, eu queria só comentar uma coisa com vocês. Todas essas fórmulas que eu falei para o ΔK, nessa minha questão, eu estou trabalhando com ΔK1. Porque quando você estuda a mecânica da fratura, tem 3 modos diferentes. Você tem o modo 1, que são 3 modos de abertura da trinca, né? Você tem o modo 1, que é quando você tem uma trinca e você está tracionando, você está puxando trativamente, você está tracionando, né, aqui. Então, você está abrindo a trinca desse jeito. Só você pode fazer isso aqui com uma folha. Por exemplo, você tem aqui a folha e eu fiz a trinca. O modo 1 é quando eu abro a trinca puxando assim. Ó, a trinca vai propagando. O modo 2 é quando eu abro a trinca fazendo o que eles chamam de in-plane shear. Então, eu estou abrindo a trinca, no papel vai ser difícil, mas eu estou abrindo a trinca fazendo esse movimento aqui. E o último é o out of plane, que eles chamam em inglês de tearing, né? Que é o rasgamento. É quando você abre a trinca fazendo isso daqui. Ó, você pega aqui e vai rasgando. Beleza? Isso é só um detalhe, né? Normalmente todos os problemas de propagação de trinca, normalmente você fica só no modo 1. Mas se por algum motivo vocês verem modo 1, modo 2 ou modo 3, você já sabe do que ele está tratando. E se por um acaso você ver na fórmula, em vez de ele escrever KT, ele estiver escrevendo KT1, você já sabe o que está acontecendo. Ele só está indicando qual é o modo de fratura que você está trabalhando. Que vocês podem ver aqui no slide. Se eu não me engano, aqui ele bota KT1.
Aqui, ó, tudo é K1, porque está sendo tudo tracionado. Todos eles estão sendo tracionados no modo 1. Não, desculpa, falei besteira. Aqui não tá. Aqui é K2 e aqui é K3. É isso. Nada muito preocupante. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês curtiram, se vocês gostaram disso, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, né, e compartilhar, que vocês ajudam aí na divulgação e ajudam quem estiver precisando saber mais dessa matéria também. Bom, é isso. Um abraço. Valeu!